Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de janeiro de 2025. Revelação sobrenatural sobre o filho de Virginia e Zé Felipe causa espanto, ela é parte 2. Na quinta-feira, 5/12, a vidente Chaline, conhecida por fazer previsões envolvendo os famosos, revelou que a filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, a pequena Maria Alice, é médium. Eu falei para vocês, desde quando a Virginia estava grávida dela, que ela é uma criança médium. Ela veio com uma missão muito importante. Inclusive, essa moça ela tende a gostar da palavra de Deus, arrastando multidão, iniciou Chaline, que em seguida revelou que os pais ficarão preocupados com ela no futuro. Ela pode ser uma grande profeta. Vocês vão ver muito mais coisas ainda, pontuou. Essa moça vai ver espíritos, tanto que na adolescência dela, os pais vão estranhar um pouco e tentar buscar psicólogo por conta do que ela vai ver, mas na verdade é a mediunidade, finalizou Chaline. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que depois foi transformado em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec esclarece sobre a mediunidade: toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, consequentemente, não é privilégio exclusivo, assim, poucos há nos quais não seja ela encontrada, embora em forma rudimentar. Pode, pois, dizer-se que todo o mundo é mais ou menos médium. Contudo, em geral essa qualificação só se aplica às pessoas nas quais a faculdade mediatriz esteja claramente caracterizada e se traduza por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Além disso, é de notar-se que essa faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que determina tantas variedades quantas as espécies de manifestações. Para compreender o papel do médium nas manifestações é preciso que nos demos conta da maneira por que se opera a transmissão do pensamento dos espíritos. Falamos aqui dos médiuns escreventes. Como dissemos, o espírito possui um envoltório semimaterial chamado perispírito. O fluido condensado, por assim dizer, em redor do espírito, para formar esse envoltório é o intermediário por meio do qual aquele eide sobre o corpo, é o agente de sua força material, é por ele que se produzem os fenômenos físicos. Se examinarmos certos efeitos que se produzem no movimento das mesas, da cesta ou da prancheta, que escreve, não poderemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre aqueles objetos. Por vezes a cesta se agita com tal violência que escapa das mãos do médium, outras vezes, mesmo, se dirige para certas pessoas do grupo, para batê-las, outras, ainda, seus movimentos denotam sentimentos afetuosos. O mesmo acontece quando o lápis está na mão, por vezes é atirado ao longe, violentamente, ou a mão, como a cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com raiva, ainda que o médium esteja na maior calma e se admire de não ser senhor de si. Digamos, de passagem, que esses efeitos denotam geralmente a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se, outros lhes tomam o lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente o seu pensamento pelo movimento de um objeto, do qual a mão do médium serve de ponto de apoio. Pode-o até sem que tal objeto esteja em contato com o médium. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, por meio de sua alma, porque sob este nome designamos o espírito encarnado. Neste caso o espírito estranho não eide sobre a mão, fazendo-a escrever como no caso da cesta, ele não a domina, não a guia, eide sobre a alma, com a qual se identifica.
Sob esse impulso, a alma dirige a mão por meio do fluido que constitui o seu perispírito. A mão dirige a cesta dirige o lápis. Notemos aqui isto é importante que o espírito estranho não se substitui à alma, pois não poderia deslocá-la, ele a domina, malgrado seu ele imprime a sua vontade. Quando dizemos malgrado seu, queremos falar da alma agindo exteriormente pelos órgãos do corpo. Mas a alma, como espírito que é, mesmo encarnado, pode perfeitamente ter consciência da ação exercida sobre si mesma por um espírito estranho. O papel da alma em tal circunstância é, por vezes, inteiramente passivo, e, então, o médium nenhuma consciência tem do que escreve ou do que diz, caso seja um médium falante. Mas às vezes, a passividade não é absoluta, então há uma consciência mais ou menos vaga, posto sua mão seja arrastada por um movimento maquinal ao qual fique estranha a sua vontade. Dir-se-á que se assim é, nada prova que seja um espírito estranho quem escreve, mas o próprio médium. É aqui o lugar para relevar um erro partilhado por muita gente. Diremos, pois, que pode acontecer que a alma do médium se comunique, como se fosse um espírito estranho, isto é fácil de compreender-se. Desde que podemos evocar o espírito de pessoas vivas, ausentes ou presentes, e que esse espírito se comunique pela escrita ou pela palavra do médium, porque não se comunicaria o espírito encarnado no médium? Provam os fatos que, em certas circunstâncias assim acontece, como no sonambulismo, por exemplo. Daí se segue que a comunicação dada pela alma do médium seja de menor valor. Absolutamente. O espírito encarnado no médium pode ser mais adiantado que certos espíritos estranhos e, então, dará comunicações melhores. A nós cabe julgar. No caso, ele fala como espírito desprendido da matéria e não como homem. A questão é de saber se não é sempre o espírito do médium que emite seus próprios pensamentos, como pretendem alguns. Essa opinião absoluta é um sistema que não pode originar-se senão de uma observação incompleta. Assim, é sempre perigoso externar uma teoria sobre coisas não aprofundadas e das quais apenas se viu uma face. Sem dúvida casos há em que a intervenção de um espírito estranho não é incontestável, basta, porém, que em alguns deles ela seja manifesta para que se conclua que um espírito, que não o do médium, pode comunicar-se. Ora, essa intervenção estranha não seria duvidosa quando, por exemplo, uma pessoa que não soubesse ler nem escrever, nada obstante escrevesse como médium, quando um médium escreve ou fala uma língua que não conhece, quando, enfim, que constitui o caso mais comum nenhuma consciência tem do que escreve, quando os pensamentos expressos são contrários à sua maneira de ver, fora de seus conhecimentos ou acima de seu alcance mental. Sobre este último caso dá a experiência provas tão palpáveis que a dúvida não é permitida em quem haja observado muito e, sobretudo, observado bem. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de janeiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.